Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Saúde Mais Produtividade. E hoje o nosso programa está especial, que a gente vai falar para um público e com um público que eu adoro, que são os profissionais de recursos humanos. Sim, a gente vai falar sobre gestão de pessoas e sobre o Goianar, o maior congresso de gestão de pessoas do estado de Goiás, que ocorre na semana que vem, e você que é da área não pode perder. E para tratar tudo sobre esse assunto, está aqui o nosso especialista da vez, Milton Marinho. Seja bem-vindo, Milton. Ô Bruno, poxa vida, que privilégio poder estar na casa, essa casa que nos acolhe sempre muito bem, que não só nos dá o espaço de divulgação, mas vocês são afetiva e efetivamente grandiosos patrocinadores do nosso evento. É um prazer a gente falar sobre o tamanho desse congresso, né, o quanto ele valoriza e dignifica a prática do profissional de RH, e a gente vai trabalhar lá todos os cuidados que envolvem muito assertivamente aquilo que vocês na FIEG, no SESI, realizam muito bem. Obrigado por mais espaço de oportunidade. Lembrando que hoje eu vim trajado para ficar bonito igual você. Ó lá. Por isso que eu amo o pessoal de RH, por isso que eu amo a BRH e gosto demais do Milton. Milton, que é presidente da BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui de Goiás. Ele que é o líder que está à frente aí desse congresso maravilhoso, que é o Goianar. Milton é ainda mestre em psicologia, formação complementar em administração de cargos e salários, em ESG, especialização em análise e diagnóstico organizacional, gestão de pessoas e gestão de negócios, é conselheiro administrativo e consultivo em todo o território nacional, é professor universitário, cursos de pós-graduação também, tem um extenso currículo como palestrante, como profissional de recursos humanos, mega experiente e é nosso parceiro, sobretudo é nosso parceiro aqui da FIEG, do SESI. Milton, poxa, eu estou muito animado para esse evento, eu já me encantei de cara com o slogan, o 13º Goianar, os sentidos do RH e o RH dos sentidos. O que representa esse slogan para você? Corrigindo aí, ó, só para deixar bem informado para todo o nosso público, 23º, né? 23º. 10 anos da nossa história. E é bom que todo mundo que nos assiste, que participa aqui do nosso podcast, direto ou indiretamente, Bruno, consiga reconhecer que a BRH é uma entidade, uma seccional, né? Aqui a gente representa a seccional de Goiás, mas a gente é ligado à BRH Brasil e toda seccional, todo estado tem o seu evento. Então eles nos dão o direito, nos dão a autonomia, especialmente por parceiros, patrocinadores especiais como vocês, a cuidar de que os eventos tenham a nossa cara, o nosso formato, a nossa regionalidade. Então, no 23º Goianá, nós trabalhamos aquela ideia, qual é o novo sentido do RH? O que a gente tem pensado? Enquanto as pessoas têm feito mais do mesmo, a gente está considerando mais do não mesmo, né? Como é que a gente consegue se ajustar nessa rota renovada do mundo do trabalho, da produtividade, do bem-estar, onde vocês se apresentam muito honrosamente bem. Então a gente ficou pensando, a gente tem um comitê, né, os nossos diretores, um time da melhor qualidade, eles trazem para nós sempre as provocações. E eu gosto muito, você conhece bem, sabe bem, né, esse nosso passado de absurdos gloriosos aí no RH. Ô Bruno, e a gente pensou assim, como é que a gente poderia dar um recado esse ano de algo que fosse diferente? Um nome diferente, um pensar diferente e o sentido real do que a gente quer credibilizar ao RH nas empresas, porque fica sempre aquele movimento, né, da extrema produtividade que acaba afetando, feliz ou infelizmente, o profissional nos cuidados, no bem-estar ou na falta de tudo isso. Então a gente, esse ano, trouxe a ideia do RH dos sentidos e os sentidos do RH. E a gente pode brincar com esse contexto sobre vários elementos, né? Não só o olfato, a audição, o paladar, na ótica dos sentidos propriamente dito, mas qual tem sido o novo sentido do RH. Então a gente ficou com vontade de dar esses recados, a gente mudou a nossa logomarca, fizemos um rebranding, justamente para deixar algumas figuras que vão dar essa marca renovada da efetividade do RH, do bem-estar do RH, da produtividade, mas também, por que não, da afetividade. Então, a ideia geral é essa, é um evento que reúne, esse ano a gente está estimando mais ou menos 1.500, é um recorde de vendas, a gente está na última semana, né, fazendo um convite aí no dia 5, 6 de novembro, com a presença de vocês, com você no palco, né? Você sempre esteve conosco e esse ano vai receber o palco que te merece naquilo que vocês sabem
muito bem conduzir, você profissionalmente, a FIEG organizacionalmente, vão dar todos os recados que a gente precisa. É um espaço, Bruno, de networking, sobretudo. Então, o RH precisa estar lá por quem a gente vai encontrar e os temas que a gente vai encontrar, né? A gente vai orbitar por vários temas que a gente vai conversar contigo aqui agora. Você falou aí do sentido do RH, né? Para onde o RH se direciona. Eu já quero pegar o gancho. Quais são as tendências para o futuro da gestão de pessoas? Olha, é absolutamente necessário considerar, e acho que a pandemia fez essa aceleração muito importante do novo formato do indivíduo no trabalho, das relações de trabalho, e o RH que se reformata em todo esse espectro, né? Então, eu diria que pelos ideais de bem-estar, pelos ideais de produtividade, e fundamentalmente pela legislação e os seus amparos, Bruno, a gente tem trabalhado muito a ideia de que, eventualmente, o work is not a place, trabalho não é mais um lugar, né? Tem muito hoje a ciência nos validando e a gente é sempre, né, beneficiário do que a ciência tem a nos oferecer, do que de fato gera produtividade presencial, remotamente. Então, esse diálogo, esse discurso precisa acontecer. O encaixe de qualidade sobre os indicadores, né, e people analytics na veia, valorizando fortemente os números, a ciência de dados para gerar a ciência da decisão. E o RH se reformatando para estar na mesa de resultados. E a gente precisa entender o quanto a saúde valoriza o colaborador e o resultado do negócio. O RH precisa entender, se já não valoriza, se já não entende, esses números na mesa de resultados. E eu gosto muito de trabalhar hoje os OKRs, né? Não só os indicadores que mostram a eficiência do RH, mas os resultados-chave para atingir os objetivos da empresa. Então é muito menos turnover, é muito mais retenção, é muito menos produtivismo e é muito mais produtividade. Esses encaixes, né, que não são só adjetivos, mas são a certeza de que o RH está sendo ativo, efetivo e contributivo ao negócio. Poxa, mas aí você tocou num ponto que é cirúrgico. O RH como parceiro estratégico, eu acho que vocês do RH sofrem demais, porque são muitas mudanças nesse mundo louco nosso. E a gente tem agora um grande desafio com as gerações Z, geração Alfa, que já corresponde aí a coisa de 25% da força de trabalho. Essas pessoas que já têm outro tipo de expectativa quanto ao trabalho, né? Esperam mais propósito, esperam mais benefício, esperam mais qualidade de vida, um equilíbrio melhor entre vida profissional e vida pessoal, e as empresas não entregam isso. Eu ouço diariamente que falta mão de obra no mercado. Como é que o RH está vendo essa dicotomia entre faltar mão de obra, por um lado, o empresário quer contratar, e por outro, a gente tem essa nova galerinha chegando com muito empenho, muita força, uma pegada digital muito forte? Se a questão envolve mão de obra, né, e para quem me conhece, e você sabe, eu adoro brincar falando sério, né, então na mão de obra, qual é a mão que a gente vai colocar nessa obra? Assim, se é a mesma ação de RH do passado, não só na empresa já não cabe mais a nova geração, como nesse ideal de transgeracionalidade, Bruno, o RH também precisa fazer esse seu posicionamento, né? E aí eu diria assim, ó, o que a gente tem percebido hoje, né? As novas gerações, a gente teria várias possibilidades de julgá-las. Tem um grande amigo nosso, o André da Futurize, que estará lá no nosso Goianá também. Ele tem falado uma coisa muito interessante, assim, toda geração posterior recebe uma culpa. Então parece que a nova geração já está culpabilizada, né? A geração neném, mimimi. Muito antes de julgá-los, eu, na posição de profissional de RH, eu prefiro entendê-los. E eu sou de um tempo em que eu estou fazendo 50 anos, já podia dizer a idade também? Já estava liberado. Mentir não pode, só a verdade, por Então, favor. eu faço 50 anos esse ano, nem sei se eu devia dizer isso, mas é claro que nem parece, né? Isso que você ia comentar agora, né? Claro. E aí, ó, brincando e falando sério, Bruno, o que eu vejo assim, olha, eu sou de um tempo em que a gente chegava na empresa e perguntava quanto que a gente ia ganhar, né? Valia aquele currículo longevo. Hoje as perguntas mudaram, então eu prefiro entender isso. Uma pergunta fundamental que vem hoje é como é que eu cresço aqui dentro? A segunda é, tem benefício? Que aí vai tocar muito nos equilíbrios de vida pessoal e profissional que você falou. E a terceira pergunta, ela vem anexada também, que é, tem home office? Né? São as três perguntas que a gente escuta hoje. O que é que isso me traz como informação? E eu sou de um tempo em que a gente valorizava muito o trabalho. Eu sou filho da minha mãe, você é filho de sua mãe?
Graças a Deus. Eu sou filho da minha mãe. Minha mãe me ensinou a trabalhar. Eu trabalho manhã, tarde, noite, madrugada. Nem sei se isso é bonito e que talvez seja esse um reformatar da nova geração também, né? Eu sou de um tempo em que o trabalho era o guiso, era a missão, era a nossa orientação. As novas gerações, elas têm falado que o trabalho é só um meio para atingir os objetivos. Então, a reformatação não é o não gostar de trabalhar, não é dissociar as novas gerações do trabalho, é talvez mudar os modelos de trabalho. Então, o que isso me faz pensar? Onde não houver autonomia, alinhamento de propósito, que é o muito falado, equilíbrio de vida pessoal e profissional e todos esses elementos, talvez lá o profissional não fique, né? Hoje ele chega e uma semana não viu o alinhamento, ele nem aparece. Nós poderíamos culpabilizar quem pensa diferente da gente ou gerar um dos grandes elementos, uma das soft skills mais valiosas na contemporaneidade, que é a adaptabilidade. Então, como entendê-los? E aí, eu concordo absolutamente contigo. O RH faz um papel preponderante de talvez antecipar o jeito de lidar. Uma coisa que eu gosto de fazer nos onboardings, as empresas, como um exemplo, né, do que você perguntou, as empresas adoram fazer onboarding como integração de entrada. Talvez para as novas gerações, vão ter que fazer um onboarding como integração para sempre. Aonde você pode chegar desde o dia em que você entra? Sem que seja uma promessa, que vai depender da empresa, do orçamento, da vaga, mas também o que depende do colaborador. Vamos chamar ele para o jogo, vamos chamar eles para uma responsabilidade que, se for mútua, eu acho que a gente consegue tentar encarar esse desafio dos novos caminhos e do novo sentido do RH. E para isso é necessário fazer também a mudança na cultura organizacional. Eu vejo muita gente de RH, às vezes, questionar porque a alta gestão não dá o devido valor ou a devida importância ao profissional de RH, à área de recursos humanos, gestão de pessoas. Como é que o RH pode influenciar ou impactar a cultura organizacional daquela empresa? Eu acho que tem vários papéis do RH no processo de cultura, né? O primeiro é apoiar o diagnóstico da cultura organizacional. Acho que lembrando, né, que ninguém está pronto, mas está pronto a ser transformado. Nenhum gestor está pronto, mas está pronto a ser transformado. Nenhuma empresa está pronta, mas está pronta a ser transformada. Então, nesse contexto, acho que o primeiro grande ideal de um RH que faz uma gestão profissionalizada e um atendimento é o entendimento da cultura. Então, o primeiro passo, para mim, é fundamentalmente a gente diagnosticar a cultura, porque senão vai acontecer aquilo que se dissocia, a empresa ultraconservadora que pede na seleção profissionais inovadores, criativos, aí não dá match, né? E aí não coliga. Então, acho que o RH precisa ser um grande agente de contribuição, de identificação da cultura organizacional. Então, tem um passo primeiro que é o da diagnose. Tem um passo secundário que é o da disseminação. Eu acho que o nosso papel enquanto RH é aquilo que se cultua, aquilo que se valoriza com os profissionais que lá estão, esse teste de aderência, né? Como é que a gente pode fazer com que a cultura seja entendida, adaptada e da nossa parte profissionais de RH disseminada. E aí vem a terceira parte, que é o acompanhamento, porque sim, se a gente tem uma cultura que está ali enraizada, eu gosto de brincar que cultura é igual à primeira impressão, não é nem a que fica, é a que finca, né? A cultura está fincada, a gente não consegue do dia para a noite fazer uma modificação. Então, o que eu acho que a vida vai nos ensinando são os ideais da adaptação. Isso o RH diagnostica, panoramiza. Se o RH faz uma disseminação e gera um acompanhamento desse processo, a gente se faz representativo enquanto parceiro estratégico. Eu acho que esse é o nosso reposicionar. Eu acho muito curioso que, às vezes, eu pego algumas empresas que são muito tradicionais, que elas têm como prática dar uniforme para todo mundo, então deixam todo mundo uniformizados, tem uma série de protocolos e normativas, então deixam todo mundo normatizados. Todo mundo que tem que seguir aquele padrão, quadradinho, e depois querem contratar alguém que pense fora da caixa. Que caixa? Começa daí. E como que vai sair de uma caixa numa empresa que existe que todo mundo esteja, né, esse é o apontamento ideal da diagnose, né? Pede para pensar fora da caixa, todo mundo dentro da caixa, né? É isso. Enclausurado, engessado, enrijecido na ideia, que é o que eu gosto de brincar dizendo, como é que eu posso criar a cultura da adaptabilidade, da criatividade, da inovação na empresa ultraconservadora. Então, como é que a gente faz esse caminho ser possível? Porque fica fácil, bonito de dizer para o mercado que a empresa deseja, mas ela tem uma cultura que almeja antes mesmo do que está anunciado para o mercado, né? O que acontece também com a liderança. O Edgar Schein, que é um grande estudioso da cultura no mundo, né, fala muito isso. Muito antes do colaborador encontrar-se com a cultura da empresa, ele encontra com a cultura do líder, ele encontra com a cultura das relações.
E esses elementos também figuram a grande cultura com a qual a gente vai trabalhar. Por isso que eu acho que você fala muito bem dessa batalha do RH, porque a gente está falando de cultura, né? Sim. De contracultura, intracultura, intercultura, cultura organizacional. Não tem jeito não, é o caminho da adaptabilidade. Essa é uma aula boa para a gente aprender e ensinar. Sim, sim. E nesse caminho da adaptabilidade, a gente tem aí a figura do líder, que é pressionado por resultados, ao mesmo tempo tem que contribuir para um ambiente harmônico, né, respeitoso, é claro, sofre riscos de cometer algum assédio, até por talvez ter uma educação nesse sentido, tem que lidar com muitas gerações entre seus liderados e sua saúde mental vai para o brejo. Como que o RH pode também potencializar o cuidado com a saúde mental dos colaboradores e dos líderes? Acho que a gente passa a ser, né, sem que seja uma ação forçosa e nem que seja o nosso maior, melhor lugar, mas eu acho que o líder também precisa dessa atenção de RH. E o que a gente tem trabalhado muito nas empresas, e o Goianá vai ser um ambiente favorecedor, é até bom dizer, né, o RH não é um evento só para profissionais de RH, até porque, venhamos e convenhamos, né, Bruno? Veja se concorda. Para mim, RH não é uma área, é uma ação organizacional, né? Claro. O gerente de controladoria, o diretor financeiro é o diretor de RH do time dele. Quem lidera né? pessoas faz gestão de pessoas, portanto, está incluso nesse evento também. É isso, né? E aí, no dia a dia das empresas, a gente triangula um componente que para mim é fundamental. O RH faz a empresa fazer RH. Esse posicionamento nosso ao líder é bem importante, né? Freud já dizia de outro modo isso, eu preciso citar o Freud, que a minha esposa é psicanalista, e se eu não falar do Freud aonde eu vou, eu apanho em casa, eu tenho problema em casa. O Freud dizia lá nos idos da Primeira Guerra, Bruno, que nunca um evento confundiu tantas inteligências. Ele falava da Primeira Guerra, e a gente pega isso de modo agora relativizado para a pandemia, para essas novas modalidades de trabalho. Então, parece que nunca esses eventos têm confundido tantas inteligências, a liderança que me refiro, né, como ele se referia. Então, quando a gente lida com situações como essa, onde as crises de inadaptação, de não compreensão acontecem, a gente vira vanguardista, né? Vanguard, né? O exército que sai na frente. Como é que a gente pode pensar, enquanto RH, essa cultura de valorização do líder? Eu nunca treinei tantos líderes como atualmente para que eles sejam gestores de pessoas. E aí ele se encontra nesse papel resolutivo de resultados, como você bem disse, mas também que traz a sua dose de humanização sem que ela seja um botão de automático. Assim, eu não gosto muito, sei que você também não. Não existe um único jeito de todo mundo fazer. Sim. Mas como é que a gente pode gerar essa ação de o RH fazer a empresa fazer RH? O verdadeiro gestor de pessoas é o líder. Nós temos que dar a eles essa incumbência, porque senão a primeira incumbência que já está sendo dada e que não é negociada é a do resultado. O que a gente precisa fazer é essa agregação da segunda incumbência. Aí quando ele olhar para o lado, na dificuldade de um feedback assertivo, na diferenciação, e aí você é o nosso papa regional, né, do assédio ou dano moral, porque há uma diferença muito grande, né, entre um assédio, que é o desejado, né, o buscar a vítima, contra um eventual dano, pelo modo como fala, um dia talvez esteja desequilibrado, né, o equilíbrio emocional ali desregulado. O líder precisa entender esses elementos, ele precisa olhar para o lado e ter uma figura de apoio. Eu acho que o RH precisa estar nesse lugar, né? O famoso business partner, esse nome que vem renovado, mas que não é modista, né? Uma modernidade, uma contemporaneidade de não deixar tudo no RH, porque senão, fazendo uma alusão ao sangue, vai sobrar o RH negativo. Você falou aí de capacitação de líderes. Antigamente a gente tinha um conceito de estar formado. Fazia faculdade, eu estou formado. Como quem ganhou forma, como um bolo que esteve na forma. Está pronto. Hoje fala-se muito lifelong learning. E você também trouxe aí um onboard quase que constante ou perene. Como é que as instituições estão vendo essa capacitação mais frequente, mais constante, mais duradoura? Acho que essa é uma provocação importante que o RH precisa fazer, o nosso evento vai realizar, né, esse movimento, Bruno, de considerar, sim, se antes o importante era ser formado, né, hoje o importante é estar informado, né, para não ficar deformado. A ideia é considerar muito as adaptabilidades que também tocam nas competências técnicas, nas competências comportamentais, nas competências de resultado. Isso figura novos espaços de atuação. O onboarding, para mim, voltando ao que você trouxe, e a gente comentou mais cedo,
Para mim, o grande onboard é o que favorece uma trilha de carreira, onde eu estou, onde eu posso chegar. Porque aí, nesse caminho, a gente versatiliza competências próprias, particulares e as adaptações, né? E eu entendo que quando a gente fala de lifelong learning, a gente vai gerando a nova carreira. Para mim, a carreira do futuro é a carreira em T, uma carreira de um T chipado, né? Se a gente pensar numa letra T chipada, numa letra T printada, a gente vai virando cada vez menos especialista de área e cada vez mais um generalista, conhecedor de negócios, finanças, tecnologia, processo e pessoas. A gente pensa o RH com esse sentido. O nosso Goianá, ele favorece exatamente esse propósito. Então lá a gente vai falar sobre liderança, sobre a jornada da experiência do colaborador, bem-estar. Lá nós vamos pensar em falar, porque quem vai dizer e vai brilhar é você. Nós vamos falar sobre a diversidade e, especialmente, né, nesse contexto todo, os resultados de um RH de impacto. E aí, para mim, um RH de qualidade, quando nas instituições que você citou aí da minha experiência e carreira como professor, o que eu falo para um profissional de RH é qual é o conhecimento de agregação que você vai fazer, não só o de RH, porque a ação de RH já é desejada. Talvez seja interessante buscar ali finanças corporativas, o entendimento sobre saúde ocupacional, muito mais e para além só do técnico de recrutar, selecionar e onboardear colocando para o trabalho. E a saúde, o dia a dia, o bem-estar. Se a gente causar essa profundidade, acho que a gente vai virando uma frase que eu gosto de brincar, ela parece pejorativa e penosa, mas eu gosto, que a gente vai dando um recado para a empresa assim, não estou aqui para agradar, nós estamos aqui para surpreender. Sabe, quando não esperam de você e você vem com esse arrojo, falando com o empresário a linguagem do empresário, falando com o colaborador a linguagem da saudabilidade, esse espaço de conexões é o que o nosso Goianá pretende, é o que a gente sabe que patrocinadores como vocês pretendem, e é o que para mim atende a esse movimento verdadeiro, franco, do lifelong learning. As experiências de agregação, sabe, os conhecimentos de vitalização, se a gente deixar, a gente vai virar sempre um profissional formado, como você falou, especialmente muito bem. E o profissional reformatado, informado, a inteligência artificial, que também está lá figurando muito forte no nosso evento, ela convida o profissional de RH a essa instância de não ser um especialista de gestão de pessoas. Nós precisamos ser especialista de negócio, especialista em tecnologia. É claro que nós temos que saber de tudo, né? Conhecer ou conhecer quem conhece, já dá um alívio bom, né? Conhecer ou conhecer quem conhece, fazer ali os encontros com temáticas do mundo do trabalho que a gente precisa numa mesa de diálogos e resultados estabelecer. E se a gente for prestar bem atenção, nós vamos tornando a nossa carreira versátil. Esse lugar da versatilidade é onde a BRH quer estar, onde o Goianá quer estar, e com parceiros como vocês a gente sabe que está. Eu acredito muito nessa figura do profissional generalista, com multipotencial. E aí eu te questiono, como que o RH está se preparando para as carreiras que ainda não existem? Que são muitas que estão surgindo, todo dia surge algo novo. A cada semana sai uma lista nova. Cada semana, impulsionado por IA principalmente, sai uma lista nova. As carreiras que vão deixar de existir, né? Antigamente falava-se, né? A gente já fala o primeiro semestre como antigamente, né? Falava-se engenheiro de prompt. Hoje isso já está banal. E eu vi na semana passada psicólogo de robôs, uma carreira que vai existir. Como que o RH se prepara para o que não está pronto? Eu gosto desse lugar, e talvez ele seja um dos mais difíceis, mas acho que é um dos mais honrosos, que é o lugar da vanguarda, né? O lugar de sair na frente. O avant-garde, esse exército sai na frente, a gente conseguir entender a linha de tendência e fazer o que cabe a toda boa estratégia, né, Bruna? Que é antecipar. O que é estratégia? Na minha visão, é antecipar situações, é antever, é predizer. Então, a figura de predição no ambiente de trabalho me faz pensar que o RH preparado, ele entende negócio, de estratégia, faz um olhar fora da caixa, né? Um olhar extramuros, porque senão a gente trabalha a linha de tendência de quem solicita. E olha, de verdade, eu presido lá a Câmara de Gente de Gestão da CIEG, a gente está sempre em contato com o empresário, e a gente vê o empresário também sem saber os rumos do negócio dele. A gente fala muito sobre o novo profissional e o novo empresário, né? E os novos negócios, os novos modelos de negócio. Então, essa crise de adaptabilidade vira também crise de oportunidades. O que, para mim, é muito importante a gente entender para tentar atender
conseguir ver aonde o caminho tem guiado, e gerar as culturas de oxigenação de negócios e resultados. Esse lugar ele é muito diferenciado e talvez não seja simples, porque trabalhar com tendência nos coloca a ponto de dizer o que você acabou de falar, né? Com 6 meses já virou antiguidade, né? E se a gente não entender que realmente é assim que virá, nós vamos ficar muito cristalizados naquele modelo do passado contra a experiência da sociedade 5.0 que se modifica, né? Nos seus hábitos, nas suas relações de consumo, nos novos modelos de negócio que aparecem. Talvez seja bom a gente visitar também o mundo lá fora, né? Porque se a gente fala dessa cultura de tendências, nós estamos falando da carreira T-shaped, aonde no mundo já se vê fazendo desse modo. Então, talvez valha a oportunidade, né, da gente colocar os nossos ternos bonitos que a gente tem. Vamos ali na China ver o que está acontecendo, na Índia, no Vale do Silício, né? Eu tive lá recentemente e a gente vê vigorosamente que já não se fala mais da figura de um diretor de RH, um diretor comercial, fala assim, diretor. E ele tem que ter uma ação tão expansiva para negócio e para repensar negócios rapidamente, experimentalmente, que eu acho que é esse lugar que a gente precisa estar. Perfeito. Olha, vocês viram então o que vai ter nesse Goianar 2025. Vai ser um sucesso tremendo com todos esses conceitos e com muita gente boa palestrando lá para você, nos próximos dias 5 e 6 de novembro. Quem vai estar no palco do Goianar esse ano? Alguns nomes. Bom, os especiais nomes que eu poderia dizer. O primeiro, com muito carinho, muito respeito pelo que a gente tem de admiração no que tem feito, na entidade que tem produzido, é você. Olha que curioso, né? Oh, que Você e a Alessandra Demito falando sobre a NR1, falando sobre bem-estar. Bem-estar como estratégia do negócio. Bruno Godinho e Alessandra Demito vão estar no palco do Goianar. Vai ser espetacular. Convido você a participar conosco. Agora fala os importantes também. Nós temos 2 dias de evento, então, muito importante, e eu ressalto, sabe? Nós temos um palco 360 graus, que ele é diferente, né? A gente comete essa ousadia boa de colocar todos os nossos patrocinadores ao redor. Eu gosto desse evento integrado, que dá um recado do RH, cada vez mais integrado. E o nosso palco ele é pensado para que todas as temáticas sejam bem representadas da gestão de pessoas. Então a gente vai falar sobre, como disse, né, liderança, sobre bem-estar, sobre diversidade, sobre a jornada da experiência do colaborador e a inteligência artificial. A gente vai trazer nomes muito imponentes no Brasil, como a Ale Prates, falar sobre a reinvenção do profissional de RH, muito do que a gente conversou aqui. Nós temos o Pedro Ramos, uma palestra internacional, vamos receber um palestrante internacional para falar sobre o RH dos sentidos e os sentidos do RH. A gente tem o nosso grande parceiro Adriano Lima, que vai falar sobre esse protagonismo de RH, junto com a Paula, a CEO da Companhia de Talentos. O Rafael Cortez, que trabalhou muitos anos como humorista, como stand-up comedy, e hoje ele atua muito nas falas de protagonismo, ambiguidade, contando a própria carreira. O Luiz Justo, a CEO da Rock World, cuida dos maiores eventos no Brasil de entretenimento, vai conversar sobre essa experiência do entretenimento e a gestão de pessoas. A gente tem a Michelle Schneider, que vai falar sobre a IA, as revoluções e principalmente as aplicabilidades no mundo da gestão de pessoas. É um evento recheado, nós temos 22 nomes, a Pequena Ló, que é uma grande influência, né, que vai falar também para nós sobre a acessibilidade, a própria experiência, né, aquilo que ela tem como experiência no mundo da acessibilidade. A doutora Janilda, nossa grande procuradora, que vai falar sobre esse mesmo cuidado da acessibilidade, todo o acesso que faz respeito ao indivíduo. A gente termina com a Dani Suzuki, que tem uma fala linda aí sobre a neurociência e o mundo do trabalho. Olha, é um evento imperdível, porque em meio ao palco a gente tem experiências, a gente tem tematizações, nós vamos ter ativações de marca. E os patrocinadores, onde vocês se colocam muito empaticamente conosco, né, acreditando e credibilizando esse evento nas ativações e também nas experiências que vão acontecer nos nossos palcos acessórios. É como eu disse, a gente gosta de todo ano cometer o grande, arriscado, absurdo de fazer o congressista perceber que a gente, cada ano, pensa coisas diferentes. Atender a um congressista, para uma entidade autônoma sem fins lucrativos, é a gente poder fazer da arrecadação um espaço da melhor destinação de oportunidades da transformação do outro. Você sempre desejou e sempre esteve no nosso palco, e esse ano ainda maior o palco para você e para a Alessandra trazerem para nós esse tema que está tão em voga, que a gente precisa tomar muito cuidado para que ele não seja um tema modista, né? Para que ele seja muito modernista. Nosso palco está em ótimas mãos
especialmente lá com a sua presença. O evento todo está em ótimas mãos aqui, com o Milton Marinho, e o SESI estará lá também com o espaço SESI Saúde Experience, com uma série de práticas imersivas, como óculos de realidade virtual para uma capacitação em NR33 e 35, um programa de mapeamento das ondas cerebrais, também o Novator, uma ferramenta de mapeamento da sua biomecânica corporal e uma série de outras práticas que você não pode perder. Então já aguarde lá dia 5 e 6. Quero agradecer muito aqui, Milton Marinho, nosso parceiro de sempre. Obrigado pela parceria, pela presença aqui conosco. Seria um absurdo te agradecer por hoje, por esse convite. Eu quero te agradecer por todo o espaço que a gente abre, pelo que vocês acreditam, né, e credibilizam a ABRH e a nossa amizade também, me permita dizer, né, é sempre muito bom estar diante de quem valoriza tudo que a gente está falando, fazendo, né, porque aqui no podcast a gente está falando. E é muito bom saber com vocês, a gente está fazendo um RH cada vez mais provocativo, no melhor dos sentidos do termo, cada vez mais produtivo e que ele seja um fortalecedor de efetivos resultados, né, de pessoais, a grupais, a organizacionais. Para nós é um prazer, é uma oportunidade poder falar desse evento, estar com os nomes que vocês aqui chancelam, né, Bruno? Muito bem. Eu te agradeço imensamente por todo o espaço que nos coloca juntos, porque a gente tem crenças muito próprias e verdadeiramente muito parecidas, né? É muito bom quando a gente faz esse braço dado, né? Um movimento empático de não colocar-se no lugar do outro, mas ao lado do outro. É assim que a gente gosta de estar, como a gente está aqui agora. Muito obrigado por esse espaço. Renovando, 5 e 6 de novembro, no espaço 2 IPs, 2 dias especiais, o nosso 23º Goianar, o RH dos sentidos e os sentidos do RH. Te espero lá. Quando há um alinhamento de propósitos, há um match, o papo flui bem, como foi agora, a parceria flui muito bem e o evento vai fluir muito melhor ainda. A gente espera você lá. Quero agradecer aqui também nossa equipe técnica, Juliana Caldeira, Bruno César, Sandra Tokarski, André Rocha, Paulo Vargas. E meus agradecimentos especiais a você que nos acompanha aqui no Saúde Mais Produtividade. Muito obrigado e te vejo no Goianar.